Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 19. Hoje a nossa mensagem está concentrada nos versos 28 ao 37. Eu quis fazer um sermão, hoje finalmente nós chegamos na narrativa da morte de Jesus, e eu quis deixar um sermão apenas para a morte de Jesus. Provavelmente vou deixar um apenas para o sepultamento e outro para a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então hoje a nossa mensagem está concentrada no capítulo 19, versos 28 ao 37. A garganta está ruim. João capítulo 19, do verso 28 ao 37. Eu vou ler, peço que os irmãos me acompanhem de forma silenciosa, prestando bastante atenção na palavra do Senhor. Escute com fé e também com reverência e santo temor, que diz assim a palavra de Deus. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Vamos orar, irmãos. Deus bendito, Pai Celeste, a Tua palavra está diante de nós. Esse texto, Pai, que narra a morte do nosso Senhor Jesus. E nós agora suplicamos a Ti, Pai, que o Senhor abra o nosso coração, abra a nossa mente, para recebermos a palavra do Senhor, Pai. Tenha misericórdia de nós, que o Espírito Santo do Senhor nos auxilie para contemplar as maravilhas da Tua palavra. E eu também clamo ao Senhor, Pai, para que o Senhor tenha misericórdia de mim, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, que o Senhor tire todo o sentimento de grandeza do meu coração, todo pensamento errôneo, mas que eu seja apenas usado pelo Senhor, Pai. É o que nós te oramos, te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando você pensa a respeito da cruz de Cristo, o que é que vem na sua cabeça? O que é que vem na sua mente? Quando você pensa sobre a cruz de Cristo. A cruz de Cristo talvez seja o elemento da história da redenção que possui os significados mais profundos de todos. A cruz é o elemento que possui o simbolismo mais profundo de toda a história da redenção. Certa vez, o saudoso R.C. Sproul, que não está mais entre nós, disse o seguinte: tenho estudado e lido uma série de volumes escritos sobre o significado da cruz de Cristo por mais de 50 anos. E ainda creio que não tenho feito mais do que tocar na superfície das profundezas e riquezas naquele momento histórico da redenção.
Existem, meus irmãos, muitas imagens e figuras didáticas para explicar o que é a cruz de Cristo. Mas quando nós começamos a estudar os evangelhos, bem como a experiência do Senhor Jesus no Calvário, logo nos damos conta de que não há imagem ou dimensão que possa explicar a cruz por completo. De tão profundo é o seu significado. O que é a cruz para você? O que representa a cruz de Cristo para você? A cruz simboliza várias coisas. A cruz de Cristo é um elemento carregado de imagens, significados importantes para a fé cristã. Mas, meus irmãos, eu tenho a impressão que a visão que nós temos da cruz, às vezes é uma visão exageradamente romântica. Se você perguntar para alguns, o que é a cruz para você? A cruz é o símbolo do amor. A cruz é o símbolo do amor ao próximo. A cruz representa a união. Pode até ser, irmãos. Mas eu suspeito que nós deixamos de lado um significado extremamente importante por trás da cruz. Antes da cruz ser um símbolo de amor ao próximo, ou de união, acima de tudo e em última instância, a cruz significa maldição. A cruz é maldição. E esse significado da cruz como maldição, eu acho que nós deixamos de abordar. Dificilmente se fala hoje na cruz como ira, como maldição. Nas nossas tentativas de comunicar a obra de Cristo de forma mais amável, fugimos de qualquer menção da cruz como uma maldição do próprio Deus, infligida ao seu Filho. Geralmente, nós pensamos em maldição como uma coisa muito supersticiosa, não é verdade? Quando alguém fala para você maldição, o que você pensa? Macumba, não é verdade? Macumba, é despacho, né? Não é assim? Principalmente em contextos mais pentecostais, onde as pessoas procuram cultos de quebra de maldição e alimentam ainda mais essa visão. Mas a verdade, meus irmãos, é que a maldição está presente na Bíblia desde o início de tudo. No livro de Gênesis é possível encontrarmos a ideia de maldição. Depois, quando nós vamos para Moisés, também vemos claramente a ideia da maldição. Deus atrelou bênçãos e maldições à aliança que ele fez com o seu povo no Monte Sinai. Em Deuteronômio capítulo 28, que nós lemos. Aquele que quebrasse a lei de Deus traria maldição sobre a sua vida. E lá no texto que nós lemos é dito que aquele que não ouvir a voz do Senhor, todas as maldições de Deus o alcançarão. O texto diz: maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito será o teu cesto, a tua vasilha de amassar pão, maldito serão o fruto do teu ventre, o fruto do teu solo, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, maldito serás ao entrares e ao saíres. Irmãos, essa é a maldição de Deus sobre aqueles que transgridem o seu mandamento. E isso não cabe mais no nosso vocabulário, parece. No vocabulário do evangelicalismo moderno, essa ideia de maldição é uma coisa extremamente agressiva. Um conceito que passa longe do nosso conteúdo de evangelização. Mas foi isso que Deus disse por intermédio de Moisés, irmãos. Vocês já pararam para pensar, para olhar com atenção a bênção sacerdotal? Que eu leio todo dia no final do culto. Na bênção sacerdotal diz o seguinte: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê
a paz. Preste atenção nas expressões aqui. Abençoe, guarde, resplandecer o seu rosto, te dê a paz. Para o judeu, ser abençoado por Deus era ser banhado em glória refulgente que emana do seu rosto. Essa era a bênção suprema de Deus. Agora tente fazer um exercício aí, sentado. Tente olhar para a bênção sacerdotal, mas no inverso. No lugar de bênção, maldição. Tente fazer esse exercício aí. Eu acho que seria algo mais ou menos assim: o Senhor te amaldiçoe e te abandone. Que o Senhor te mantenha na escuridão e te dê somente julgamento, sem misericórdia alguma. Que o Senhor vire as costas para você e te remova de ti a tua paz. Chocante, não é, irmãos? Mas era exatamente isso que estava acontecendo com Jesus Cristo naquele momento na cruz. O Senhor nosso Deus virou as costas para o seu Filho. Era exatamente isso que estava acontecendo com Jesus naquela sexta-feira, enquanto ele estava pregado naquela cruz. Você precisa entender que a cruz de Cristo, antes de tudo, é maldição, pois maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo suportou todas as maldições impostas pelo pecado para que a bênção de Deus se voltasse para você. O evangelista João nos mostra nessa narrativa exatamente isso: é a maldição de Deus que recaiu sobre Jesus. Irmãos, Jesus foi dado como um maldito de Deus. Aquelas maldições que nós lemos em Deuteronômio recaíram sobre Cristo. E novamente, meus irmãos, é necessário enfatizar uma verdade: tudo que João descreve aqui não é por acaso. João está nos mostrando que a maldição da cruz sobre Jesus Cristo não foi uma obra do acaso, mas seguiu conforme as Escrituras do Antigo Testamento. Desde os primeiros primórdios da revelação, Deus já estava anunciando que, para resolver o problema da humanidade, a maldição da quebra da aliança deveria cair sobre outra pessoa. E conforme nós veremos, esse outro é o nosso Senhor Jesus Cristo. E portanto, meus irmãos, no verso 28 nós lemos até o verso 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. As coisas que Jesus profere na cruz não são reações puramente mecânicas. A mente de Jesus era saturada pelas Escrituras, e ele sabia perfeitamente que estava cumprindo as Escrituras naquele momento. Ele sabia, como diz no verso 28, que tudo já estava consumado. Olhando para a Escritura, Jesus sabia que naquele exato momento ele cumpriria tudo o que era necessário para a salvação. Naqueles minutos finais, Jesus estava vendo que tudo já estava consumado. E, meus irmãos, Jesus tinha um profundo conhecimento dos salmos messiânicos que apontavam para a sua pessoa. Quando Jesus afirmou que estava com sede e que lhe foi dado vinagre, o Salmo 22 estava na mente de Cristo. Isso não foi uma coisa do acaso, uma expressão puramente mecânica. Jesus sabia que ele estava cumprindo a Escritura. O Salmo 22 afirma: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. O Salmo 69
Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Irmãos, essas passagens estavam na mente de Cristo. Ele sabia que ele estava cumprindo a Escritura. Certamente que essas passagens estavam na sua mente. O Senhor Jesus já estava na cruz fazia algumas horas, debaixo de um sol escaldante. Era de se esperar que ele tivesse sede, um cansaço extremo. Mas isso não pode ser tomado apenas como um fato aleatório. A sede de Jesus cumpre a Escritura. E ele sabia disso. Cristo teve sede, irmãos. Isso é um tanto curioso. Pois quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, o que ele disse para a mulher samaritana? Olha, eu tenho uma água. E quem beber dessa água jamais terá sede. E agora o próprio Jesus está tendo sede. Mas essa é a beleza do Evangelho. Jesus deu a sua vida para que você não morresse. Jesus teve sede para que a nossa sede fosse eternamente saciada. É justamente pelo fato de Jesus ter tido sede que ele agora pode saciar a sua sede. E essa bebida oferecida a Jesus, que era diferente daquela que foi oferecida quando ele estava carregando a cruz, registrada por Marcos, aquela bebida que Marcos registra era uma bebida sedativa, que visava aliviar o sofrimento de Cristo e que Cristo recusou aceitar. Mas aqui em João 19, trata-se de uma espécie de um vinho barato, que os soldados costumavam beber, consumir. Essa bebida, longe de aliviar o sofrimento, era uma bebida que poderia prolongar a vida de Jesus e, consequentemente, prolongar ainda mais a sua dor, a sua agonia física. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. A obra de Cristo fora completada. A palavra grega aqui para consumado, certamente você já ouviu antes, é a palavra tetelestai, que indica uma ação que foi totalmente concluída. Essa palavra é derivada da palavra telos, que no pensamento grego significa o fim de um objetivo. E também possui uma conotação tributária, no sentido de que algo está integralmente pago. Aqui é como se Jesus estivesse dizendo: eu fiz tudo, eu bebi o cálice da ira de Deus até a última gota. A dívida do pecado do meu povo foi paga integralmente. Quando Jesus disse lá no capítulo 17, verso 4, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. A palavra completando no grego deriva de tetelestai também. Lá no capítulo 13 ele disse: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A palavra fim é a mesma palavra telos. E agora, nos segundos finais da sua morte, Jesus afirma: está consumado. Irmãos, não há mais nada a ser feito. Não há mais nada a ser feito. No que diz respeito à sua salvação, não há absolutamente mais nada a ser feito. Você precisa buscar a santificação, lutar incessantemente para mortificar o pecado na sua vida. Mas se tratando da sua salvação, está consumado. Não há mais nada a ser feito. Domingo passado, o reverendo Ricardo pregou sobre o fermento, né? E trouxe a ideia de nós não devemos tentar adicionar mais nada à obra de Cristo. Não tente adicionar o velho fermento na obra de Cristo. A obra de Cristo está consumada. A obra de Cristo é perfeita. Não tente sujar a obra de Cristo com as suas obras. Não faça isso. Deus não precisa de mais nada. A sua justiça foi plenamente satisfeita pela obra de Cristo. Ele bebeu o cálice até a última gota. A maldição pela quebra da aliança caiu sobre ele. Cristo fez tudo de forma perfeita. Irmãos, eu imagino Jesus.
Isso não vai acontecer assim, porque a gente sabe que biblicamente não é assim que vai acontecer. Mas imagina se Jesus voltasse, começasse a andar pelas ruas da cidade na quinta ou na quarta, que são os dias de culto de quebra de maldição. E Jesus pergunta: por onde você está indo aí com a Bíblia na mão? Estou indo no culto de quebra de maldição. Depois de tanta coisa que Jesus Cristo fez, depois da obra perfeita que Cristo fez, irmãos, a maldição foi quebra na cruz. Ali na cruz é que Jesus Cristo deu um fim em toda a maldição da quebra da aliança. Não há mais nada a ser feito, irmãos. Nós não precisamos acrescentar mais nada à obra de Cristo. E tem gente que ainda insiste. Isso é uma ofensa, irmãos, para o sacrifício de Cristo. Isso é uma ofensa, irmãos, para a obra de Cristo. É como se o crente estivesse dizendo: olha, a obra de Cristo não é suficiente, precisa de mais, não está consumado. E João agora passa para o relato da perfuração do lado de Jesus. Nos versos 31 e 34 ele diz: então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como visse que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu água e sangue. O costume dos romanos era deixar os corpos pendurados na cruz, para irem apodrecendo até serem devorados por abutres. Mas isso poderia levar dias. Mas naquela sexta-feira era um pouco diferente. O dia seguinte era o grande sábado da semana da Páscoa. Para o judeu isso era um problema. Na lei de Moisés, em Deuteronômio capítulo 21, é dito que se alguém for morto por pena de morte, deve ser pendurado no madeiro. E o cadáver dessa pessoa não deve permanecer durante a noite. Precisa ser sepultado no mesmo dia, pois essa pessoa é maldita de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 21. A terra seria contaminada caso o corpo permanecesse na cruz. E no geral, os romanos não retiravam os corpos da cruz, mas era Páscoa. E os judeus queriam obedecer esse mandamento por ocasião da Páscoa. Os judeus, curiosamente, condenaram o inocente à cruz, mas para obedecerem à lei da purificação, eles querem tirar os corpos imediatamente. Hipocrisia. Eles não queriam ser culpados de violar a lei de Moisés, mas eles tinham acabado de condenar o inocente na cruz. Quando os romanos tinham a necessidade de retirar os corpos mais cedo que o normal, a prática era os soldados esmagarem as pernas das vítimas. Isso era feito com uma marreta de ferro. Uma coisa extremamente desumana, irmãos, cruel. Por que eles quebravam as pernas? Para acelerar o processo de morte. Com as pernas quebradas, eles não tinham a força para fazer aquele movimento, para abrir a cavidade do peitoral, para que eles conseguissem respirar. Somente com as forças dos braços, eles não conseguiam fazer isso. Então, quando a pessoa tinha suas pernas quebradas, em poucos minutos essa pessoa morria por asfixia. Lembrando, irmãos, o objetivo disso tudo era que, na perspectiva judaica, aquele que estava pendurado na cruz estava sob a maldição de Deus. E deixá-la exposta seria o mesmo que contaminar a terra. Então os soldados quebraram as pernas dos crucificados. Provavelmente o soldado quebrou a perna de um dos crucificados, outro soldado foi na outra ponta e quebrou de um outro soldado. Jesus estava no meio, e quando chegaram em Jesus,
na vez de Jesus, perceberam que Jesus já estava morto. E novamente, meus irmãos, isso não aconteceu por acaso. O Salmo 34 afirma: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. E, inclusive, irmãos, no último sermão que eu preguei em João, eu acho que eu cometi uma gafe, porque eu até disse que naquele açoitamento mais severo de Jesus, era costume das pessoas ficarem até com fratura exposta, mas não foi o caso de Jesus, porque ele não quebrou nenhum osso, né? Mas isso aqui não é por acaso, irmãos. João está mostrando que toda a crucificação de Cristo cumpre a Escritura. Jesus sofreu como um justo, como o justo do Salmo 34. E a prova disso é que de nenhum dos seus ossos foram quebrados. Além disso, na lei de Moisés, era expressamente dito que o cordeiro da Páscoa não podia ser comido numa casa, não podia ter os seus ossos quebrados. Lá em Êxodo capítulo 12 diz: o cordeiro deverá ser comido numa casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso algum. Nenhum dos ossos do cordeiro pascal poderia ser quebrado. E essas referências estão na mente de João, irmãos. João está mostrando: Cristo é o nosso cordeiro pascal. Ele é a nossa Páscoa. E João faz questão de lembrar no verso 36, isso aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Perceba que aqui João já deu 3 provas escriturísticas da crucificação de Jesus. No verso 24, lançaram sorte sobre as suas vestes. No verso 28, quando Jesus teve sede, lhe deram vinagre. No verso 3, aliás, no verso 36, nenhum dos seus ossos foram quebrados. João está mostrando que a morte de Cristo não foi um acidente. A morte de Cristo cumpriu cabalmente as Escrituras do Antigo Testamento. Por mais absurda que tenha sido a condenação de Jesus, nada aconteceu por acaso. Tudo o que aconteceu cumpriu os propósitos de Deus. Isso parece óbvio para nós, irmãos. Mas lembre-se, um dos objetivos de João era apologético. João tinha a missão de explicar aos judeus e prosélitos como foi possível que aquele que foi prometido pelos profetas fosse entregue na cruz pela própria nação judaica. Daí a necessidade de João provar biblicamente as coisas que aconteceram. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele sobre quem os salmos falaram, os profetas falaram, Moisés falou, os patriarcas também falaram. Ele é aquele que Abraão contemplou antecipadamente, quando estava presente, prestes a sacrificar o seu filho Isaque. A morte de Cristo, irmãos, não foi um acidente. E João queria que os seus leitores entendessem isso. O próprio João, na sua primeira carta, aliás, João ainda diz, né, que para garantir que Jesus de fato estava morto, no verso 34, um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Existe muita controvérsia, irmão, sobre essa passagem, se João enxergou algum simbolismo por trás disso. Uma coisa nós temos certeza: João queria mostrar que Jesus de fato estava morto. Mas será que tem algo a mais? Pode ser que João estava mostrando que a água e o sangue saindo do lado de Jesus representam um sinal da vida, um sinal da purificação que fluem da morte de Jesus. O sangue de Jesus Cristo, isso é a sua morte sacrificial e redentora, é a base da vida eterna do crente, enquanto a água simboliza a purificação. O próprio João, na sua primeira carta, afirma isso no capítulo 5. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com a água e com sangue. Calvino sugere, por exemplo, que esses dois elementos representam
os sacrifícios e os rituais de purificação da antiga aliança. No sacrifício, o sangue expiava os pecados e era um resgate para aplacar a ira de Deus. As lavagens eram os emblemas da verdadeira santidade, para tirar a impureza e remover as contaminações da carne. Talvez João esteja mostrando que a fé não deve mais repousar sobre esses elementos da antiga aliança, mas a fé agora repousa no sangue de Cristo, pois Cristo cumpriu todas essas coisas. Esses são os únicos elementos, os únicos símbolos que nós estamos autorizados a utilizar hoje: a Santa Ceia e o batismo, os sacramentos da igreja. Esses dois sacramentos apontam para a mesma coisa: a purificação e a santificação, que estão designados no sacramento do batismo e da ceia. Não é possível afirmar com certeza, irmãos, se João de fato tinha isso em mente. Mas repito, uma coisa nós podemos ter certeza: João estava mostrando que Jesus de fato estava morto. Jesus de fato estava morto. E João testemunhou esse fato. João foi uma testemunha ocular, e ele quer que os seus leitores creiam em seu testemunho. Observe o verso 35. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. João está dando testemunho com autoridade daquilo que os seus próprios olhos viram. Eu vi o sangue, eu vi a água jorrar do lado de Jesus, eu vi que nenhum dos seus ossos foram quebrados, eu vi que os soldados sortearam as vestes de Jesus. A frase no verso 35 que diz, e ele sabe que diz verdade, o ele aqui se refere a Cristo. João está dizendo que o próprio Cristo sabe que o testemunho de João é verdadeiro. João está dizendo que você pode crer nisso, porque ele viu. Você pode entregar a sua vida por essa verdade. Você pode morrer por essa verdade. Pois João foi um testemunha, ele viu com seus olhos. A fé não é um salto no escuro, irmãos. João é um testemunho vivo para os dias que ele estava escrevendo. Olha, eu vi o Senhor Jesus naquela cruz, e ele de fato estava morto. Por fim, João termina o relato da morte de Jesus no verso 37, novamente com uma citação das Escrituras, e outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. E a referência aqui, irmãos, é a profecia de Zacarias capítulo 12, que diz: e sobre a casa de Davi, sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o meu espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. João viu o cumprimento da profecia de Zacarias na crucificação de Jesus, e na condição de traspassado com a lança do soldado. É nessa condição de traspassado que Jesus se torna a fonte da nossa salvação, para aqueles que olham para Ele com fé. No dia do juízo, toda a humanidade terá de olhar para o Messias traspassado, a fim de receber ou o livramento ou o castigo definitivo pelos seus pecados. A salvação, meus irmãos, requer olhar para aquele que estava morto, aquele que foi traspassado e aquele que foi ressuscitado dentre os mortos. Jesus foi traspassado como uma prova de que ele de fato estava morto. Ele foi traspassado, pois ele carregou sobre si toda a maldição do pecado. Cristo se fez maldito em nosso lugar. Eu vou ter que encurtar o sermão, irmãos. Eu não estou conseguindo, a voz está no finalzinho. Mas o Senhor Jesus, irmãos, satisfez a justiça do Pai.
Por que Cristo satisfez a justiça do Pai? Você já se perguntou isso? Nós falamos muito nisso, mas será que você realmente entende o significado disso? Lembre-se, no Antigo Testamento, o ritual realizado pelo sacerdote envolvia principalmente 2 animais. Um deles é o animal que seria morto, e o seu sangue era usado pelo sumo sacerdote no lugar santíssimo. O sangue desse animal era aspergido no propiciatório para trazer reconciliação do povo com Deus. E esse ritual apontava para Cristo. Na propiciação, o Filho derrama o seu sangue para satisfazer a justiça do Pai, para satisfazer a ira do Pai. Mas também tinha outro animal, que era chamado de bode expiatório ou bode emissário. Esse bode se tornaria o objeto de imputação quando o sacerdote impusesse as mãos sobre esse animal. Era uma forma simbólica de representar a transferência de culpa do povo para o animal. E tem um detalhe interessante aqui, irmãos, que depois que esse ritual simbólico era feito, o animal era levado para o deserto, para fora do arraial. O que isso significava? No meio do arraial, no meio das 12 tribos de Israel, ficava o tabernáculo de Deus, simbolizando a presença de Deus no meio do povo. Ou seja, ser levado para fora do arraial, para fora da comunidade da aliança, significava ser levado para um lugar onde as bênçãos de Deus não alcançariam. Na expiação foi exatamente isso que aconteceu com Cristo. Foi isso que Cristo fez por nós. Lembre-se, Cristo foi crucificado fora de Jerusalém, fora da cidade. Então nós temos 2 coisas aqui: propiciação e expiação. Toda a simbologia por trás da propiciação e da expiação no Antigo Testamento se cumpriram em Cristo. É nesse sentido, irmãos, que Cristo se fez amaldiçoado em nosso lugar. Aquele bode expiatório recebia toda a maldição de forma simbólica. Era uma transferência de culpa. E assim aconteceu com Cristo, levado para fora da cidade, assim como o bode expiatório foi levado para fora do arraial, longe da comunidade da aliança. Cristo se fez amaldiçoado em nosso lugar. Os nossos pecados foram transferidos para Ele. Como disse novamente Sproul, depois de ter se tornado bode expiatório e do Pai lhe ter imputado cada pecado de cada pessoa do seu povo, a concentração mais intensa e mais densa do mal jamais experimentada neste planeta foi exibida. Pense, irmãos, todos os nossos pecados foram transferidos para Cristo. Ali estava a concentração, a mais densa do mal jamais experimentada. Jesus foi a abominação máxima por causa disso. Então o que aconteceu? Deus é santo demais para contemplar o pecado. Ele não pode suportar olhar para aquela concentração monumental do mal. Por isso desviou os seus olhos do seu filho. A luz da sua face se obscureceu. Toda a bênção foi removida de seu filho, a quem ele amava, e em seu lugar estava a porção completa da maldição divina. Foi isso que aconteceu com Cristo, irmãos, que se tornou maldição em nosso lugar. Os nossos pecados foram imputados a Ele. E é por isso que o Pai escondeu o seu rosto do Filho. O Pai é santo. O Pai não poderia contemplar aquela concentração de pecado, pois maldito é aquele que é pendurado no madeiro.
Cristo se fez maldito em nosso lugar, irmãos. E aqui eu já quero entrar na conclusão, porque a voz está nisso aqui já para sumir. E eu quero entrar na conclusão, irmãos, com essa pergunta: o que significa a cruz para você? A mesma pergunta que nós fizemos na introdução. Você só entenderá o amor de Cristo na cruz quando você entender a maldição de Deus que recaiu sobre ele na cruz. A cruz é sinal de amor, sim, mas antes disso, a cruz é maldição. O amoroso noivo, em sua morte na cruz, tomou sobre si todas as dores, enfermidades e também toda a maldição que recairia sobre a sua noiva. Foi naquela cruz que o noivo, movido por um profundo amor, assumiu toda a feiura da sua noiva, todo o horror do seu pecado, para que ela pudesse contar com a beleza dele. O antigo teólogo presbiteriano certa vez disse: a cruz, com toda a sua incrível mansidão, paciência e compaixão, não é simplesmente um feito de heroísmo passivo e belo, mas o mais potente e agressivo feito que o céu e a terra jamais viram. A cruz é o ataque do santo amor de Deus contra a desumanidade do homem e a tirania do mal, contra toda a oposição do pecado. Tudo isso caiu sobre Cristo, irmãos. Mas isso tem implicações práticas para nós. Cristo morreu e sofreu em nosso lugar. Mas Cristo, é dito nas Escrituras, que Ele é o nosso segundo e último Adão, o cabeça de uma nova humanidade. Se o primeiro Adão era o nosso representante, e se Cristo é o segundo Adão, agora Ele é o nosso representante, o nosso cabeça. E se Cristo morreu na cruz, nós morremos com Ele. Nós também morremos com Ele. Nós lemos lá em Romanos capítulo 6. E essa é a pergunta que você deve responder em seu coração: você morreu com Cristo? A sua velha identidade foi morta e traspassada com Cristo? Esse é o raciocínio de Paulo, quando afirma em Romanos capítulo 6 que nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Se você crê que morreu com Cristo, você também morreu para o mundo e ressuscitou para uma nova vida. E a pergunta do apóstolo Paulo deve ressoar em seus ouvidos: como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para Ele? Longe esteja de gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que é a cruz para você? Você está plenamente certo de que você também morreu com Cristo na cruz? Morreu para o velho mundo, morreu para a sua velha identidade, morreu para o velho Adão, para as velhas práticas. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para Ele? Que Deus nos abençoe, irmãos.